Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Panorama Criativo. O meu nome é Rita Nunes Ribeiro e este é um podcast quinzenal onde abordamos questões pertinentes na atual indústria criativa através de histórias de profissionais das várias áreas. O convidado de hoje é o Fábio Colasso. Ele é artista e ele adapta as suas ideias ele adapta a mídia através das suas ideias, portanto as suas técnicas e a forma como ele materializa a sua arte depende muito da ideia. No episódio de hoje vamos falar do percurso do Fábio, como é que ele se iniciou, como é que ele aborda a arte e como é que os seus pensamentos e as suas ideias funcionam para moldar o resultado final. Olá, Fábio. Olá. Obrigada por estares aqui. Ora é essa, agradeço, obrigado pelo convite. Nada, é sempre mais difícil para o convidado ter que se deslocar. E neste caso o Fábio, ele é namorado de uma das nossas convidadas, que é a Bárbara, portanto são uma família de artistas, que é uma coisa que eu valorizo e respeito muito. Uma família jovem. Uma família jovem, uma família de artistas que não é muito comum, portanto vocês têm aqui várias características especiais que não são muito comuns nos dias de hoje, portanto é muito giro e ainda bem que vos conheço agora, até por causa do podcast. Para começar, Fábio, não quero entrar de todo em demasiados detalhes, mas acho que é importante focarmos um bocadinho aqui na tua educação e o teu background. E o que é que te levou também a seres artista e a seguir este caminho? Claro que sim. Bom, desde muito cedo que eu sou muito introduzido, não só às artes plásticas, mas a todas as outras linguagens, pela minha madrinha, essencialmente, que me levava a ver esses ou espetáculos, ou exposições, ou todos esses acontecimentos que no fundo me foram moldando e foram transformando e levando-me àquilo que eu sou hoje, não é? E isso é de facto, ainda hoje, todas essas coisas que eu vi e tudo aquilo que vejo, obviamente continua a ser uma referência para mim, influencia tudo aquilo que eu faço. E depois mais tarde, quando tinha que escolher um caminho, não é? Chegamos ali àquela altura em que temos que escolher no 10º ano, não é? Decidi que queria ir para a famosa António Rui e foi isso que eu fiz. Eu vivia muito longe da António Rui, muito longe mesmo, portanto todos os dias demorava cerca de 1h40 a chegar à escola, portanto era mesmo um grande esforço, mas eu fazia-o com muita vontade porque era realmente aquilo que eu queria. Fiz design de comunicação na António Rui, embora a escola tenha a capacidade, uma espécie de mini belas artes, não é? Tenha a capacidade de abranger e de dar, de oferecer a todos os seus alunos um conhecimento de várias técnicas, por várias modalidades, várias tipologias artísticas, como é o caso do design gráfico, da serigrafia dentro dos gráficos, ou da ourivesaria, ou da representação plástica de espetáculo, dos textos, da ourivesaria, etc, etc, etc. Eu decidi que queria especializar-me em design gráfico, dentro do curso de design de comunicação. E foi isso que eu fiz. Uma coisa muito digital, completei os 3 anos e fui para a Faculdade de Belas Artes de Lisboa para uma coisa totalmente diferente, que foi a escultura, que é uma coisa absolutamente plástica, muito ligada à forma, à presença, à matéria, ao volume, portanto uma coisa nada bidimensional, nada vinda do ecrã, embora hoje obviamente tenhamos as impressões 3D e tudo aquilo, todas as novas tecnologias que auxiliam e que fazem parte desta nova vertente, desta nova forma de fazer escultura, muito mais tecnológica. Fui para as Belas Artes, que é um ensino absolutamente académico, nos próprios exercícios, na forma de pensar, na forma de transmitir o que é escultura aos alunos. Era de facto bastante académico, bastante primário, não é a palavra certa, mas faço-me entender. Tanto pelo aquilo que transmitiam, como pela própria equipa docente. Era uma equipa já com muitos anos de casa e, portanto, tornavam tudo aquilo muito pouco sério. Pouco exploratório também. pouca abertura para os alunos. E essa abertura tive mais tarde quando fiz Erasmus em Munique. Completei o curso de 3 anos de escultura. Curiosamente, a minha especialização em escultura, nós tínhamos que escolher uma técnica para nos especializarmos,
ou cerâmica, ou plásticos, ou madeiras, etc. Eu escolhi pedra. Que era uma coisa absolutamente tradicional. Não é? A escultura em pedra é uma coisa primária mesmo. E foi isso que eu fiz. Fiz os 3 anos de escultura em pedra. Muito difícil. A pedra é mesmo muito rija. Os mármores, os granitos, até os próprios calcários, tudo aquilo era muito, muito difícil de talhar, de tudo, de esculpir. Mas eu fiz e gostei. E agradeço tudo aquilo que me transmitiram. Mais tarde, ainda na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, fiz o mestrado em Performance e Instalação, dentro do curso de Arte e Multimédia. Essa especialização porquê? Porque eu na altura, no meu último ano de escultura, já não fazia quase escultura. Fazia coisas muito imateriais. Não tinha assim notas muito boas, porque lá está, nós éramos muito académicos, portanto, digo eu, o contexto escolar era muito académico, portanto, qualquer coisa mais imaterial que se tentasse aproximar do conceito de escultura não era muito bem-vinda. Ainda que fosse a melhor ideia. Sim, independentemente da sua validez, não é? Sim. Era bastante difícil tentar fazer o professor acreditar, ou a professora, ou o docente, que o nosso trabalho era realmente bom e merecia o crédito que todos os outros trabalhos figurativos e tradicionais de modelação ou de... Sim, esses aí eram mais bem recebidos. Não é? Exatamente. Portanto, pronto, eu tinha uma visão um bocadinho out of the box daquele contexto, portanto não era muito bem recebido. E ao longo desses 3 anos, no primeiro ano era o fascínio, não é? Pelas técnicas, por tudo aquilo que eu andava a explorar. Segundo ano comecei ali a tentar dar a volta à coisa, e terceiro ano já foi ali reivindicativo a tentar apresentar a minha à frente, exatamente, precisamente. E foi isso. Depois fui para o mestrado de Performance e Instalação. Porquê? Porque o que me interessava essencialmente, à parte obviamente da questão da instalação, ou seja, que é um conceito para mim até já um bocado ultrapassado e é tão abrangente, não é? A instalação pode começar na colocação de uma pintura ou de uma fotografia na parede, ou seja, isso já é uma questão de instalação, porque é a relação que o público vai ter perante a obra. Portanto, a altura que eu determino para colocar determinada obra vai ser completamente determinante sobre a visão do espectador daquele objeto artístico, daquela obra. Portanto, isso já é uma questão de instalação. Portanto, eu vejo a questão da instalação de uma forma muito mais abrangente do que propriamente uma relação de objetos num espaço do mesmo artista. Ok? E passando à parte da performance, interessava-me muito nessa altura, e no último ano de escultura eu já só fazia vídeo, praticamente, porque me interessava muito, não a performance ao vivo, não é? À nossa frente, mas a performance delegada e, nomeadamente, a documentação que advinha desses acontecimentos, dessas ações. Ou seja, eu delegava uma performance, alguém executava e eu filmava, ou não, às vezes era uma performance que eu próprio era o impulsionador. O impulsionador, sim. O ator, digamos, o performer. E eu filmava e, portanto, era a documentação, que era a obra, que era o que eu apresentava, que era um objeto para ser avaliado. E interessava-me muito isso. Depois, ainda no mestrado, fiz Erasmus em Munique. Ora, cheguei a Munique. Primeiro, tínhamos aqui uma brutalidade de custo de vida absolutamente astronómica entre Lisboa e Munique. Hoje já não. Pois, hoje em dia já não. É está tudo igual, mas na altura em que eu fui, que não foi assim há tanto tempo, sim, as coisas foi um bocadinho muito antes, rápido. muito rápido, sim. O que é que acontecia? Eu fui para lá, pagava quase 500 euros por um quarto minúsculo, com uma cama e um guarda-fatos. Que hoje em dia com 500 euros não arranjas um quarto em Lisboa. Exatamente. Pronto, pagava isso, mais o aquecimento, mais a recolha dos lixos, ou seja, vamos colocar 700 euros, ok, para viver sem as despesas, sem a comida, sem nada. Sim. Portanto, saí de apanhar o autocarro e o metro para ir para a escola até
pagar uma renda. Portanto, isso tudo causou um grande impacto na minha vida, porque eu não estava nada à espera disso. E portanto a bolsa do programa Erasmus também não cobria os custos todos. Sim. E portanto houve assim uma chapada social De realidade. de realidade, sim, daquilo que se passava à minha volta. Mas para meu espanto, quando cheguei à Faculdade de Belas Artes de Munique, não havia notas. Não havia notas de 1 a 20, não havia nada. Havia 4 anos de um curso, de um diploma, que se completavam ou não. Ou seja, cada aluno tinha um ateliê dentro de uma classe. Essa classe era dirigida por um professor que é sempre, continua a ser, um artista relevante no panorama nacional, alemão ou internacional. E cada aluno desenvolve a sua prática artística, vai trabalhando, vai fazendo, vai pintando, vai esculpindo, vai... Tinhas dito que tem um espaço próprio, não é? Cada aluno Sim, tem... cada aluno tem uma espécie de ateliê dentro dessa sala, um espaço que é dividido, ok? Uma secretária com uma prateleira, depois ao lado tem outra, Sim. e assim sucessivamente. Mas estamos a falar de coisas bastante grandes mesmo, grandes, uma escala que jamais aqui eu vi uma coisa idêntica. Sim, ainda por cima nas Talvez nas Belas Caldas da Rainha tenha visto algo idêntico e mesmo assim na ESAD. Sim. E mesmo assim não se equipara sequer ao tamanho daquela universidade e daqueles estúdios, porque aquilo ali respira-se o trabalhar. E portanto isso foi brutal, porque eu vim de um meio absolutamente académico em que temos exercícios para cumprir. E de repente não E tens de repente notas. não tem nada, não há exercícios, não há notas, não há um professor a dizer que eu não posso fazer. E tens espaço, tens tempo. Exatamente, tempo, espaço, não há um horário. Eu posso chegar ao meio-dia à escola, posso chegar às 8 da manhã, ou posso chegar às 6 e ir embora às 7. Ou ir embora à 1 da manhã. Portanto, tudo isto era muito bom para quê? Para trabalhar, para pensar, para ter tempo, para... porque fazer arte dá trabalho. Embora as pessoas achem que não, dá muito trabalho. E embora a arte não sirva para nada, efetivamente não tenha uma função como uma cadeira de um designer tem, dá uma coisa que dá bastante trabalho. E acima de tudo exige um horário. Um horário que é constante, exige uma permanência, um estado de permanência sobre aquilo que estamos a pensar e sobre aquilo que... Porque fazer arte é uma forma de pensar, não é? Pelo menos é assim que eu a vejo. Não é sequer uma profissão ser artista. Não, é uma forma de pensar. Ou seja, aquilo que me distingue a mim dos outros artistas é a forma... um estado ou então... Sim, é uma espécie de estado. É mesmo uma forma de viver, de pensar. Exato, uma forma de vida, quase mais. Sim. E é assim que eu a levo. E depois vim de lá, completei a minha tese e apresentei, correu muito bem. E foi muito bom ir para um contexto completamente diferente, escolar e artístico. E artístico também, porque até o próprio contexto artístico de Munique, depois obviamente fui visitar outras cidades e vi um bocadinho do que havia para ver. E o próprio contexto artístico é muito diferente cá. Os alemães são muito mais rígidos, não é? Em tudo aquilo, mesmo na própria arte, não é? Os artistas que eu conheci são muito concisos, há muita estética, muita mesmo, muita. Foram poucos os artistas que trabalham com ideias que eu conheci. Embora haja muitos, os que eu conheci, efetivamente não eram muito mais interessados em questões que tinham muito mais que ver ou que estavam relacionadas da ordem estética, ou seja, daquilo que é logo a partir, que está à minha vista, não é? A cor da pintura, a relação entre as cores, questões que estão na gênese da escultura ou da pintura ou tudo isso. Também tinhas referido que os teus professores eram artistas, não é? Sim, tive professores que eram já referências para mim antes de eu ir para lá, entre eles, sei lá, um artista que eu considero brilhante, que é o Julian Rosenfeld, que é um artista que trabalha com imagem e movimento, com vídeo. Bom, ele já faz filmes, ele já faz cinema, portanto esta barreira entre videoarte e cinema às vezes também é um bocadinho
quebrada pelos próprios artistas, porque às vezes é difícil enquadrá-los nesses termos. Mas isto para dizer o quê? Que tive o Olaf Nicolai, também já era um artista que me influenciava muito antes de eu ir sequer para a faculdade e de saber que ele era lá professor. Portanto, eu andava sempre a saltar de classe em classe, de estúdio em estúdio, para ouvir o que os professores tinham para dizer sobre aquilo que eu fazia. E a recepção era muito boa. E cá não. Ou seja, eu era um bocadinho embebido nesta contradição que era, então eu sou de Lisboa, em Lisboa não, acham que o que eu faço é só um devaneio, que ele está ali a experimentar umas coisas e tal, acha que é um artista conceptual. E lá não, era exatamente o contrário, super bem recebido, super... Encontraste um meio... A primeira vez que eu cheguei lá, cheguei com um trabalho feito, na entrevista com o professor. E o professor ficou de tal forma envolvido no trabalho, gostou tanto que disse: se tu estivesses aqui, eu podia-te dar o diploma, isto era o teu trabalho final, no fim dos 4 anos. Isto era o teu diploma e o trabalho tinha uns centímetros, era minúsculo. Não interessa, mas calhar a ideia por trás era, sim. Valia toda a pena. Foi bom, foi muito bom. Essa recepção foi logo, fiquei logo muito, muito feliz. E foi isso. Foi esse o meu percurso. É isso que está na minha base. Então terminaste o teu Erasmus em Munique. E voltei para cá, para Lisboa. Para cá, terminei o mestrado. E como é que é isso de ser artista em Portugal? Ainda agora disseste que não é uma profissão. Depois, à saída da faculdade, né? Acabámos o mestrado. Quero ser artista, ok. E agora? Porque ser artista, repara, ser artista basta acordar e dizer que queremos ser artistas. Não é? É assim. Sim, mas tens de ter condições para ser um artista. Tens que ter condições, isso é outra coisa, exatamente. Isso é aquela tal chapada que todos os estudantes, ou pelo menos a grande maioria deles, leva quando sai da faculdade, não é? Quando acaba os estudos. Porquê? Sai da faculdade e não temos stands com galeristas e colecionadores à porta da faculdade que estão a gritar: pintor! Artista de vídeo, artista de escultor, ou sei lá, whatever. Tens que ser tu a fazer esse preciso ali de um que trabalhe que faça ready-made, ou que faça não sei o quê, ou que trabalhe com, sei lá, com óleo, ou com, sei lá, isso whatever. Não existe. Isso não existe. Pronto, temos que ser nós a criar o nosso percurso, a criar a nossa rede de contactos. No início temos que ser nós a mexer-nos, porque senão ninguém sabe quem é que nós somos. Hoje com as redes sociais obviamente é muito mais fácil chegar às pessoas. Eu lembro-me que na minha altura toda a gente criava o Instagram, não é? Começava a partilhar trabalhos, tudo, e lentamente, muito lentamente, passados anos é que se começa a atingir ou a chegar a determinado espaço ou a chegar a determinada pessoa. A primeira obra que vendi, fiquei muito feliz porque foi um reconhecimento é um primário. Importante, não é? Sim, mas repara, foram precisos 2 anos, se não estou em erro, sim, 2 anos depois de sair da faculdade para conseguir vender a primeira obra. Portanto, ou seja, não podes mesmo desistir. Porque as coisas demoram no seu tempo. Tudo demora muito tempo. Um jovem artista tem 40 e tal anos, 50 em Portugal. Isso é um jovem artista em Portugal. Então tu és o quê? Baby? Não sei, sou um bebê talvez. Sou um bebê artista. Talvez essa seja uma boa classificação para aquilo que eu sou. Sou um bebê. Talvez seja, não sei. Não, mas é um bocado... Pronto, isso é contraditório, não é? Quer dizer, como é que um jovem artista tem 40 anos em Portugal? Mas é verdade. Isto que eu estou a dizer não é mentira. E há factos que o comprovam, não é? Temos prémios que aceitam um limite de idades. Ok, estou a perceber-te. Que permite que isso aconteça. Prémios de jovens artistas. Prémios que um deles que até alterou o nome. De prémio novos artistas ou jovens artistas para novos artistas. Exato, para conseguir ter uma faixa etária. Exatamente. Portanto, não. Isto tudo é muito difícil, porque nós vivemos numa espécie de aldeia, não é? Em que toda a gente se conhece e, portanto, se já estás lá,
estás lá. Se não estás lá, é muito difícil estás lá, chegares onde queres, não é? Sei lá, hoje trabalho sou representado por uma galeria, que é uma Lulic, que é uma galeria sediada no bairro de Alvalade. É uma galeria composta essencialmente por jovens artistas. E para chegar aqui, para conseguir uma galeria, digamos, foi difícil. Ou seja, eu não mando um e-mail para uma galeria, eles veem o meu portfólio e marcam uma reunião e no dia a seguir sou representado e começo a ir a feiras. Não é assim. É difícil, as coisas levam o seu tempo, a não ser, obviamente, e claro, há casos específicos em que, obviamente, olha, eu tinha um professor, que era o Jorge Bastos, que infelizmente já faleceu, era meu professor de serigrafia, no António Arroio. E ele uma vez disse-me uma coisa, é que eu cheguei lá à sala e ele perguntou, primeiro dia de aulas, 10º ano, e ele perguntou, tu e aqui quem é que quer ser artista? E eu fui o único que colocou o braço no ar. E ele perguntou-me assim, então, ok, tu queres ser artista? Então, e quais é que são os artistas que te influenciam? E eu lá disse, e ele, então, mas, e olha lá, tu és rico ou és pobre? E eu, olha, professor, não sei o que é que o professor tem como rico e como pobre, qual é que é a sua definição, mas pronto, sou normal. E ele, pronto, então é assim, vou-te dar um conselho, para ser artista, ou és rico ou fazes muito com pouco. E isto deu-me uma abrangência de tal forma que eu ainda hoje me lembro disto. Isto hoje marcou-me absolutamente. Absolutamente. E isso é de facto verdade. Porque ou se é rico ou se tem uma grande almofada, ou então tem que se trabalhar para conseguir. Para o conseguir ser. Para conseguir lá chegar. Porque ser artista em Portugal não é de todo uma tarefa fácil. Mas lá está, é uma forma de pensar e de viver, portanto quem a decide tomar, quem decide ter essa postura perante a vida, tem que aceitar, e esse é o meu caso, eu aceito isso e estou bem com isso. Portanto, isso é a minha forma de ser. Mas não é tua, ou seja, tu neste momento ainda não consegues viver só da arte, certo? Não, nem pensar. Lá está, ainda és um baby artista. Nem pensar, ainda sou um bebê. Mas essa é a tua ambição, enquanto artista, é conseguires dedicar a 100% ou... Obviamente que a minha ideia sempre foi só ser artista, não é? Mas financeiramente isso é-me impossível, portanto eu tenho que trabalhar, não é? Eu sou professor, para além do meu trabalho, da obra que desenvolvo, e isso é o que me permite viver, não é? Porque os artistas são pessoas e os artistas precisam de dinheiro. Claro, como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa. Portanto, um artista é humano, tem uma casa, tem contas para pagar, não é aquela imagem muito romântica do artista que não tem dinheiro para comprar as tintas. Repara, eu não me vejo aí. Por isso é que decidi ter um trabalho, trabalhar. Sim, mas não estar inserido dentro de um sistema que me permite viver. Exato, porque tu tiveste essa decisão, não é? Tu não consegues viver do ar. Exatamente. Tens contas para pagar e... Mas as pessoas são livres de o fazer. Há artistas que o fazem. Sim. Não é? Há artistas que passam fome para serem só artistas. Porque preferem fazê-lo. Exato. É uma opção. Exato, é uma opção. Há pessoas que tomam essa iniciativa. Eu não era capaz de o fazer. Pronto, eu tenho filhos neste momento, tenho casa, tenho uma vida normal, não é? Dentro do estereótipo, portanto tenho coisas para pagar, sou humano, não é? E depois há outra coisa que é, as pessoas acham que os artistas vivem mal e têm que viver mal, isso é muito mau. As pessoas acham que os artistas são os pobres coitados, mas não, os artistas também merecem o bom. E merecem viver bem. Não, e há artistas mundiais que vivem muito bem. Claro. Mas mundiais. Disseste bem. No outro dia estava a ver um documentário do... Eu não sei como é que costumas dizer, do Banksy. Banksy, sim. Pronto, e também aprendi que não era como normalmente nós dizemos, é Banksy. Banksy. Exato, Banksy. Pronto, eu vi esse documentário sobre ele e hoje em dia, pronto, existe aquela especulação toda sobre quem é que ele é, quem é que ele não é. Claro. E hoje em dia
é impossível ele estar a fazer aquilo sozinho. Portanto, ele deve ter uma equipa enorme de pessoas Sim, a trabalhar sim. com ele. Pá, e é uma pessoa que tu não sabes quem é. É uma pessoa que tem contratos com galerias, é uma pessoa que faz coisas independentes. Sim. Portanto, ele faz o que quer e deve ter uma carreira, nós não o conhecemos, não é? Mas deve ter uma carreira incrível. Sim. Pá, ainda é possível, mas ele deve ser, se calhar, contemporaneamente, deve ser, se calhar, o maior ou mais conhecido artista no mundo neste momento. Na área dele, pelo menos. Naquilo que ele faz. Aquilo que podemos classificar como street art ou nessa vertente. Sim, estou a falar nessa vertente. Sim, sem dúvida. É aquilo que impulsionou uma série de coisas, sim. Portanto, isso é possível, só que são raros os casos onde isso acontece. Exatamente. E é preciso uma grande estrutura, como há pouco estava a dizer. E essa estrutura, para ser criada do zero, leva muitos anos, muito tempo. E em Portugal, com estes estigmas todos que há, com este preconceito todo que ainda há sobre os artistas, né? Que eles têm que viver mal, são os próprios coitadinhos, e não é só, mas isto é a mentalidade do português, não é? As pessoas ficam felizes com 125€ na conta, dados. Sim, mas essa visão do artista pobre não sei se é só em Portugal. Acho que é uma coisa que está muito na história. É assim, eu vivo aqui, falando aqui do contexto português, eu vivo cá, cultural. Vivo em Lisboa, vivo em Portugal, portanto falemos do contexto português. E eu acho que em Portugal ainda há poucos prémios, há pouca oferta, falta muito para lá chegarmos. Não há condições para que essa percepção também... Olha, voltando há pouco a Munique. Em Munique, cada aluno no seu projeto final tinha um fee muito generoso para produzir a sua exposição final. Ok. E falamos de um fee muito generoso. Ou seja, tu aqui para fazeres a tua exposição final, como eu também fiz também nas pagas do teu bolso. Fazes tudo do teu bolso. Exatamente. E ali tens um fee para construir aquilo que quiseres. A tua ideia, exatamente. Para levar a tua ideia a cabo. E depois a faculdade, imagina, existem casos de pessoas que fazem essa exposição final e depois são logo chamadas para fazer galerias. É uma coisa que se calhar claro a própria faculdade também faz mesmo. Cá isso não existe. Pronto, eu sei. Pronto, isso não existe em Portugal. Esquece. Pronto, em Munique, sim. Tive um amigo que participou na exposição final e arranjou uma galeria em Munique, uma galeria boa. Mas lá está, são casos... Estamos a falar de se calhar em 5 anos de universidade acontece uma vez. Ou seja, é difícil, como eu estava a dizer. É difícil cá, muito. Lá fora, claro que sim. Isto é uma coisa... Ser artista é uma coisa que leva... E ter o reconhecimento é uma coisa muito difícil. Ser reconhecido. E pronto, depois há uma série de encargos e de ter um ateliê, porque depois, é assim, isto é muito giro ser artista, mas depois, ok, conhecemos um curador. Esse curador quer vir ao nosso ateliê. Onde é que é o nosso ateliê? É a tua casa. Exato. Isso tudo entra depois dentro de um círculo, pronto. Entendes? Se queres fazer aquilo mesmo a sério, tens que ter condições. Tem que haver determinadas condições, determinada forma de pensar. Sim. E é muito difícil. Os artistas precisam mesmo de dinheiro. É isto que eu tenho a dizer. É verdade. É verdade. Por isso é que eu sou professor e não sou só artista. Esse é o meu objetivo. Obviamente, é ser só artista. Mas para já é impossível. Claro. É impossível. Primeiro não tenho uma produção que me permita isso, não é? Ou seja, falando em termos de quantidade. E nem de vendas, não é? Sei lá. Que vende-se uma obra, se calhar... X a X. Sim, não é uma coisa... Exatamente. Não é assim tão fácil. E lá está. Depende da nossa forma. Há pessoas que estão bem com isso, certo? Conseguem-se autogerir e com essas coisas que vão pingando. Mas eu, no meu caso, é impensável. Com família, com tudo, é difícil, é muito difícil, é impossível. Nesta fase é mesmo impossível. E essa falta, neste caso tu até tens um estúdio, mas tens um ateliê, mas essa falta de condições também influenciou o teu processo criativo. Ou seja, tu tens uma data de horas do teu dia que estão alocadas ao teu outro trabalho enquanto professor,
e resta-te tudo o resto, que é aquele estado permanente que estavas a falar, para pensar nas tuas ideias. Mas para executá-las também é preciso tempo, não é só idealizá-las na tua mente. Sim. Isso afeta-te muito a nível Não, criativo? não, porque é assim, eu trabalho com ideias, né? E muitas das ideias não são materializadas por mim. Portanto, eu consigo delegar Ok. a alguém que materialize isso por mim. Portanto, o ateliê para mim é um sítio muito privado e muito uma espécie de contentor. É aquela caixa que nós temos em casa para guardar as faturas de tudo. É isso. É o teu É um pensatório. acumulador. Exatamente. É um local assim de mais de introspeção e de. Não é propriamente um local de fazer. Eu faço muito pouca coisa. Faço pintura às vezes, fotografo umas coisas, mas Mas tudo aquilo muito... que são aquelas instalações maiores que produzes, por exemplo, aquela que eu ainda agora vi, a nuvem, essa aí... Isso é tudo, sou eu que delego, contrato uma empresa que realiza a escultura, nesse caso. Há um projeto 3D que é feito, também não é feito por mim. Mas que tu aprovas ou desaprovas e pedes alterações. Exatamente. Mas Peço depois alterações, aquilo tudo é isso. passado para Aquilo produção. passa por uma série de processos até chegar. Passa por uma maquete, obviamente, que essa sou eu a fazer, pequena, à escala. Depois passa para um desenho à escala, depois um desenho 3D e depois esse desenho 3D, por acaso essa obra em específico, ela foi produzida muito longe daqui, na China. Portanto, isso teve que ir um desenho muito técnico e muito minucioso para aquilo ser produzido mesmo tal qual Como tu querias, não é? eu queria, exatamente, respeitando as dimensões e tudo isso. A Dark Cloud é uma obra que foi um projeto muito ambicioso que partia de uma ideia de tentar criar uma espécie de metáfora para os confinamentos consecutivos que nós vivemos e pelos quais nós passamos. E portanto era a ideia dessa a nuvem negra que parava sobre nós e era precisamente isso que eu queria fazer, só que esse projeto teve uma série de encalços de coisas que o fizeram atrasar, nomeadamente o elevado custo de produção, mais uma vez o que falávamos há pouco, a questão das produções altas e tudo isso, porque essa obra é uma nuvem feita com plástico reciclado e depois dentro da nuvem estão 18 metros cúbicos de hélio e é isso que faz elevar a nuvem em espaço público. E esse hélio dura um mês. Ao fim do mês vai ao ar, ou seja, é um grande custo. Estamos a falar de uma produção assim muito ambiciosa para chegar ao fim e a nuvem cair e o hélio desaparecer, perder as propriedades. Ela continua cheia, mas já não é a voa. logística disso? É muito difícil. Porque imagina, tu encheste o hélio cá. Não. Foi tudo feito in situ, no sítio. Ok. A nuvem veio da China para Oliveira do Hospital, porque neste caso, desse projeto, eu fiz o apoio, tive um apoio da Câmara. Okay. E portanto foi apresentado lá pela primeira vez. Veio de lá para Oliveira do Hospital, chegou lá a nuvem, abriu-se, depois as garrafas de hélio foram lá ter, ou seja, há uma série de. Isto tudo tem que ser, passa por uma organização, não é? Chego lá, encheu-se a nuvem com as garrafas de hélio, que começa a voar. Aquilo tal como tu tinhas programado, está no ar. Está no ar, exatamente, porque isso também era a questão, como é que uma coisa de 6 ou 7 metros quase consegue estar no ar. Sim. É uma espécie de balão gigante, não é? Imaginarmos um balão daqueles de uma festa de aniversário, mas com 7 metros. Tiveste a ajuda de algum engenheiro para calcular os pesos e perceber se aquilo... Amigos só. Não requisitei os serviços de um engenheiro mesmo. Não. Pronto, isto foi tudo um bocadinho... Tudo influencia o material, o peso, não é? E foi um bocadinho sem ter previsões. Ok, isto vai funcionar, dizem-me que sim, na fábrica dizem-me que sim, ok. A única coisa que eu tive ajuda foi para calcular a quantidade de hélio que eu necessitava. Exato. Porque eu tinha que comprar o hélio, que era bastante. Estamos a falar de botijas com 2 metros de altura, cheias de hélio. Portanto é uma coisa brutal. Mas realmente fiquei muito feliz com o resultado, porque é muito metafórico e é muito intemporal. Gosto quando uma obra tem isso.
Tem esses dois. Sim, daquelas que vi também foi a que me ficou mais na memória. Sim. E é muito intemporal, porque repara, uma nuvem negra pode ser tanta coisa, não é? Sim. Pode ser o vírus que nos atormentou, pode ser a crise pensamento, imobiliária. ou pode ser só um pensamento. Pode ser só um pensamento, sim. E eu gosto quando uma obra é de facto bastante intemporal. Quando faz sentido ontem, hoje e amanhã e continuará a fazer sentido. Sim, sem dúvida. E as obras de outros artistas que eu mais valorizo e que são uma referência para mim também é a partir dessa lógica que eu penso. É. Então, e exposições que tenham marcado? Eu sei que já fizeste exposições em muitos sítios, em Lisboa, obviamente. Sim. É assim, uma exposição que me marcou imenso foi uma Bienal na qual eu participei em Bolzano, em Itália, com curadoria de um artista que eu também admiro muito, que é o Christian Jankowski. Foi na altura o meu professor de performance, João Onofre, também um artista português, que me convidou, a mim e a outra colega, e nós fomos os dois representar a nossa faculdade, não é? Lá à Bienal. E foi uma exposição que me marcou muito, porque era um artista que eu tinha mesmo como referência, e nessa altura era um deus. Era tipo o teu ídolo. Sim. Em muitos sentidos, na forma como ele faz, ainda hoje, acho que ele tem trabalhos brilhantes, espetaculares mesmo. É mesmo uma referência de todo para mim. Como outros, mas ele especificamente foi um prazer mesmo conhecê-lo. E ter essa oportunidade para elevar o meu trabalho a ele, então foi ter a possibilidade de lhe mostrar, foi mesmo muito bom. Correu muito bem, e assim, pronto, isso falando de uma Bienal, de uma exposição individual, foi a minha última na Galeria Uma Lúdica, em Alvalade, com curadoria da Ana Cristina Cachola. A exposição chamava-se Tomorrow, e tinha foi uma exposição muito ambiciosa em vários sentidos mesmo, várias peças de muitas tipologias, tinha desde pintura à escultura, sei lá, neon, instalação, peças muito, cada uma com uma exigência técnica absolutamente distinta da outra. Tinha desde uma fundição em ouro até um neon, até uma pintura absolutamente tradicional e realista, do Elon Musk a chorar. Tinha, sei lá, uma série de coisas, mas essa exposição, que tinha um texto, aliás, escrito pela Ana, que é um texto, na minha opinião, que resume e que engloba e que abraça aquela exposição de uma forma muito, muito bem feita, muito bem escrito. Era uma exposição sobre o amanhã, sobre o futuro, sobre aquilo que nós não temos acesso. Escolhi amanhã porque o amanhã é influenciado pelo passado, o presente e lá está o futuro. Portanto, é uma palavra que contém estes três tempos. E tinha peças que falavam sobre diferentes temas da atualidade. Assim, o tema, o conceito que era assim, a nuvem da exposição era o capitalismo. E depois tinha uma espécie de fio condutor. Começava com uma peça que era uma peça que fazia uma referência à crise de habitação pela qual vivemos, que era um balde multiperforado com areia que o encimava e que saía pelos buracos, ou seja, uma espécie de edificação que nunca chega a acontecer. Depois, logo a seguir, tinha isto falando assim, tentando falar através de palavras e construir aqui uma imagem daquilo que era a exposição. Depois, na sala principal, tinha isto era o que antecedia a sala principal. Depois, na sala principal, tinha uma peça que também, fiquei muito feliz com o facto dela ter sido adquirida para a coleção António Cachola, em Elvas, que é uma peça de chão, que é um mapa-mundo, uma representação do mapa-mundo feita com 2.500 peças de dominó, lado a lado. Ou seja, é uma peça que fala de tanta coisa que é difícil de... Mas sei lá, se o tema que me motivou a fazê-la foi a globalização e o facto de tocarmos numa peça pode influenciar a queda das outras e, portanto, as fragilidades do mundo e daquilo que
que nos rodeia era esse foi essa a motivação para eu fazer aquela obra. Isso era a peça central e depois havia uma série de outras peças à volta, nomeadamente uma fundição em ouro de um Prozac, do antidepressivo mais usado nos dias de hoje, até, e um dos mais vendidos durante os confinamentos, até uma reprodução de um grafite em neon que dizia "The world is full of kings and queens who blind your eyes and steal your dreams", até uma reprodução ao óleo, uma pintura a óleo de um frame de uma entrevista com o Elon Musk em que ele se emociona e começa a chorar, e eu repliquei esse momento, essa queda de poder dele para um médium absolutamente tradicional de pintura, ou seja, foquei-o ali, eternizei-o ali através dessa obra. Bom, havia uma série de... Portanto, dá para perceber, acho eu, pela forma como eu estou a explicar, que era uma exposição que tinha de facto vários temas, era muito polivalente. E também representa muito a forma como tu trabalhas, não é? Tens Sim. vários mídias. Sim. Portanto, tu aí tens várias valências e constróis as coisas mesmo como achas que deve ser. Cada ideia tem a sua... Exatamente, porque cada palavra tem que ter uma forma de ser dita. E a forma como eu digo a palavra influencia a forma como ela é percepcionada. Eu dizer amor e amor é completamente diferente. Ou seja, este jogo de linguagem, o tom, a intuação, tudo isso influencia. E, portanto, a forma como eu materializo uma ideia, não é? O Elon Musk a chorar tinha de ser uma pintura a óleo. Não podia ser uma fotografia, não podia ser um neon, não podia ser... não podia, simplesmente. Porque há uma intenção. E essa intenção, que pode ou não, obviamente, chegar ao público, ao espectador, pode ser percepcionada ou não, mas a minha intenção é essa. Portanto, é clara. Gosto de ser claro, gosto de ser sintético na forma como... Normalmente, os meus trabalhos, quando começam, são uma frase escrita. São uma frase. Uma pintura ao óleo do Elon Musk a chorar. Ponto final. É isso que vai ser a obra. Portanto... Então tens também uma aplicação Google Notes. É coisa que vais pondo ao longo do dia. Sim, normalmente até mando SMS para mim próprio. Porque assim fica ali uma notificação. Fica a tua conversa. Sim. E obviamente tenho um caderno de registro onde vou anotando e tendo... Sim, mas o digital hoje em dia é muito mais prático. Não é? Sim. Obviamente, sim. E não se perde, não é? É para sempre. Está na cloud. Sim, está na cloud, exatamente. E é isso. São as que mais te marcaram. Sim, sem dúvida. As que mais me marcaram, sim. Até porque... Pronto, esta última que eu referi foi uma exposição que eu já estava a pensar há cerca de 1 ano e meio, 2. Ou seja, é uma exposição que foi muito maturada, foi muito... Tiveste muito tempo para... Sim, tive muito tempo para pensar, para refazer, para retirar, para... melhorar, não é? Melhorar, pôr, tirar, sim. Portanto, tudo isto sofreu muitas alterações, muito... pronto. Ou seja, o que foi apresentado foi mesmo o melhor daquilo que eu achava que achámos, obviamente, em conjunto com a curadora, que fazia mais sentido. Por acaso tenho muita pena não ter ido à tua exposição, mas espero que tenha a oportunidade de ir uma próxima. Claro que e sim. Com isso leva-nos ao último tópico, que é o que é que vais fazer a seguir, onde é que as pessoas te podem ver o teu trabalho. Sim, pronto, neste momento participo numa exposição coletiva na Fundação Eugénia de Almeida, em Évora. É uma exposição sobre a pobreza, onde participam artistas portugueses, e é uma exposição que engloba antiguidades, uma coleção de antiguidades com uma série de trabalhos de artistas contemporâneos portugueses, entre eles o Isabel Cordeville, Pedro Barateiro, Horácio Frutuoso, entre outros. Assim, são os nomes que me vêm, João Ferro Martins também, e outros, não me recordo de todos. Mas é uma exposição que está muito bem, na minha opinião, está muito bem organizada. Acho que tem curadoria da Francisca Portugal e do Joaquim Caetano.
na minha opinião, está muito bem montada. As relações que se podem ser criadas entre a antiguidade e a contemporaneidade são demais, acho que está muito bem feita e convido todos a visitarem porque estão de parabéns. Francisca e Joaquim. Fica Sim. aqui o convite. E agora, próximas exposições. Vou participar na Bienal de Arte de Macau, em julho. Que é uma Bienal cujo tema se relaciona muito, ou em grande parte, com uma fase do meu trabalho que era o dinheiro. Eu tenho uma série de trabalhos sobre dinheiro. E vou participar com uma obra que é a Fortune, que é uma peça que é, assim, descritivamente, é uma reprodução da Fortune, da revista, da capa, mas ao invés de encontrarmos a imagem, no fundo, da pessoa, temos um suporte reflexivo espelhado. Ou seja, a pessoa quando Ou seja, olha... o público quando se passa pela obra faz parte da obra, entra na obra. Ou seja, Ele próprio é forte. ele próprio está na capa. Ou seja, tem aquele lugar de poder, novamente, aquilo que eu referi há pouco, aquele questionamento que eu estava a falar sobre aquela pintura do Musk. No lugar dele ele perdeu porque começa a chorar. Aqui neste caso é o público que reativa a obra cada vez que passa por ela. À semelhança, por exemplo, do Las Meninas, do Velázquez, não é? Uma das... isto agora nada a ver, mas agora lembrei-me agora disto, por acaso, mas uma das leituras que se pode ter sobre aquela pintura é precisamente o reflexo de um rei e de uma rainha que estão até desfocados, que está no fundo da sala, onde está o Velázquez a pintar e onde estão Portanto, as outras o personagens. público seria... Portanto, o público está no lugar do rei e da rainha. E portanto o público passa por aquela pintura todos os dias. Portanto, todos os dias aquela pintura é reativada. É um bocadinho isto que eu exploro nesta peça. E é essa peça que vai fazer parte da Bienal. Muito bem, fogo. Parabéns, acho que é... Olha, para um baby artista, grande oportunidade e acho que... Exato. Olha, boa sorte. Muito Ainda tens obrigado. tempo, até julho. Mas acho que é uma oportunidade muito, muito fixe para ti. Muito obrigado. E pronto, olha, Fábio, acho que com isto chegamos ao fim deste episódio. Muito obrigada por teres vindo. Ora é essa, obrigado eu. Aí em casa, obrigada por terem assistido até ao fim. Não se esqueçam de subscrever em Spotify. Não se esqueçam de subscrever em Spotify e YouTube e vemos no próximo episódio.